Pessoal, algo que acaba gerando bastante dúvida são aqueles exercícios de divisão em que aparece o zero no quociente. A gente nunca sabe exatamente quando nós devemos colocar esse zero ou quando nós não devemos colocar esse zero. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer esses casos, tá? Mostrar para vocês um método para resolver qualquer exercício de divisão sem a gente errar esses casos pontuais onde aparece o número zero no quociente. Tá? Para a gente resolver qualquer exercício de divisão, a gente sempre precisa lembrar dessa frase que eu estou deixando para vocês aqui em cima. Nós só podemos baixar o próximo número quando nós tivermos um resto. Vou frisar bastante com vocês essa frase. A gente só pode baixar o próximo número quando nós tivermos um resto. Tá? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui para a gente entender. Então, aqui eu tenho o número 2149 e eu quero dividir por 7. Então, mesmo padrão, tá? O primeiro algarismo é 2, não vai dar para fazer a divisão, vou juntar com o próximo algarismo. Então, eu formei o número 21. Tá? A pergunta que eu sempre tenho que fazer é: quantas vezes o 7 ele cabe dentro do 21? Então, essa é a forma correta da gente resolver o exercício nesse padrão que eu estou ensinando. Quantas vezes o número que eu tenho dentro das chaves ele cabe dentro desse número que eu estou interessado aqui na divisão? Tá? Então, o 7 ele cabe 3 vezes dentro do 21. Então, eu vou colocar o 3. 3 vezes 7 é 21. Importante a gente sempre fazer o passo a passo. Ó. Venho aqui e coloco o resultado, né? 3 vezes 21, perdão, 3 vezes 7 é 21. Coloco 21. E aí eu vou fazer a subtração naquele mesmo padrão que a gente sempre aprendeu. Então, 1 menos 1 é 0. 2 menos 2 é 0. Tá? Observe que esse zero que eu obtive, ele é um resto. Ele é o resto da subtração que eu acabei de realizar. E toda vez que eu tenho um resto, aí sim eu posso baixar o próximo número. Tá? Então, como aqui o meu resto é 0, ele é menor do que 7, eu vou baixar o próximo número. Próximo algarismo que eu tenho, que nesse caso é 4. Tá? Então, observe que o número que eu formei aqui agora, esse número 4, ele não é um resto. Ele é o número que eu acabei de baixar, é o número que eu acabei de formar. Tá? E aí eu vou fazer a pergunta: quantas vezes o 7 ele cabe dentro do 4? O 7 ele cabe 0 vezes dentro do 4. Então, esse é o padrão que eu tenho que pensar. O 7 ele não cabe nenhuma vez dentro do 4, ele cabe 0 vezes. Por quê? 7 vezes 0 é 0. Então, a mesma ideia. Ó. 7 vezes 0 é 0. Vou colocar o 0 aqui embaixo e vou fazer a subtração. Então, aqui eu tenho 4 menos 0. 4 menos 0 é 4. Então, observe que ao fazer essa subtração, eu obtive um resto. Olha a palavra mágica. Eu obtive um resto que vale 4. Então, a mesma ideia. Como 4 aqui ele é menor do que 7, eu vou baixar o próximo número. Tá? O meu resto ele é menor do que o número que eu quero dividir aqui, eu baixo o próximo número. Tá? Como eu tenho um resto, eu posso baixar o próximo número. Então, baixo 9, formei o número 49, e a pergunta que eu faço: quantas vezes o 7 ele cabe dentro do 49? 7 vezes. Então, aqui eu tenho 7 vezes, né? 7 vezes 7 é 49. 49 menos 49, eu obtenho como resto 0. Obtive o 0 como resto, não tenho mais nada para baixar, terminei a minha divisão. Tá? Segundo exemplo, para a gente entender de vez essa situação. Então, aqui eu tenho agora o número 126 e eu quero dividir por 12. Então, a mesma ideia. O 1 é menor do que o 12, eu vou juntar com o próximo algarismo. Então, eu obtive o número 12. Agora sim eu posso começar a divisão. A pergunta que eu vou fazer: quantas vezes o 12 ele cabe dentro do 12? Ele cabe uma única vez. Porque 1 vezes 12 é 12. Então, fica 12 menos 12. 2 menos 2 é 0. 1 menos 1 também é 0. Tá? Então, observe que o meu resto é 0. Então, aqui eu tenho um resto. Se eu tenho um resto
e esse resto ele continua sendo menor do que o número que eu quero dividir, obviamente, aí sim eu posso baixar o próximo algarismo. Tá? Então eu baixei o próximo algarismo aqui, que é o número 6. Baixei o 6, tá? E esse 6 ele continua sendo menor que o número 12 aqui. Tá? E observe que esse 6 agora, ele não é mais um resto. Tá? É um número que eu formei. Então a pergunta que eu vou fazer, quantas vezes o 12 ele cabe dentro do 6? O 12 ele não cabe nenhuma vez dentro do 6. Ou seja, ele cabe 0 vezes dentro do 6. Tá? Então, 0 vezes 12 é 0. Vou colocar o 0 aqui. Importante a gente sempre fazer esse passo a passo. Ó. Coloco o 0, faço a subtração passo a passo. 6 menos 0 é 6. E agora sim, ó, obtive um resto que vale 6. Tá? Então, o meu resto é 6. Não consigo fazer a divisão. Não consigo pegar esse 6 e dividir por 12. Para eu poder continuar com a resolução, né, eu vou colocar a vírgula e para compensar essa vírgula, eu coloco um 0. Que eu não tenho mais nenhum número para baixar, eu coloco 0. Então, eu obtive agora o número 60. Pergunta que eu vou fazer, quantas vezes o 12 cabe dentro do 60? 5 vezes. Então, coloco o número 5. 5 vezes 12 é 60. E 60 menos 60 é 0. Tá? Então, obtive um resto que vale 0. Não tenho mais nenhum número para baixar. Significa que eu terminei a minha divisão. Tá bom? Então, é sempre interessante a gente observar esse passo a passo, faz o passo a passo, realmente escreve, para jamais errar esse tipo de exercício. Isso vale para qualquer exercício de divisão. Se a gente sempre fizer esse passo a passo e lembrar dessa regra, que a gente só pode baixar o próximo número quando nós tivermos um resto, qualquer exercício de divisão que aparecer no vestibular, no Enem, num concurso público, a gente vai conseguir resolver ele da forma correta.